Viu que você não passou por duas questões lá no Mato Grosso? Passou na sua cabeça, não vou mais fazer concurso de Não, de fiscal? jeito nenhum. Nem passou isso pela sua Como eu cabeça? falei, do momento que eu comecei, que eu decidi, não é nem que eu comecei, é que eu decidi. Vou até contar a história, né, de como eu comecei a Pedir só pra você estudar. ajeitar o microfone aí, por favor. Eu Só fiquei- acertar aí, show. Eu fiquei Como você 3 começou? semanas, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas decidindo se eu iria estudar ou não. Por quê? Justamente por isso. Porque se eu começasse a estudar, eu não ia voltar atrás, eu não ia ter saído, eu não ia ter falado, isso não é pra mim, eu vou desistir. Você ia queimar os barcos. Exatamente. Essa frase eu sempre usei ela, sempre uso para quem vem me perguntar, né? Queima os barcos. Eu dei falei essa frase para minha irmã também. Minha irmã se mudou pro Canadá, tá morando lá no Canadá. Aham. E aí quando ela veio conversar comigo sobre essa proposta, que ela tava com esse projeto, né? Querendo se mudar com família também, que ela tem filho. Aí eu falei para ela, ó, queima os navios. Queima os navios. Então, foi justamente isso. Quando eu decidi estudar, quando o meu amigo me conversou, né, como eu falei, me mostrou o caminho como era, eu fiquei o final de semana, isso foi no final de semana, né? Eu acho que foi num sábado. Eu fiquei o final de semana inteiro, o resto do final de semana inteiro, com essa ideia martelando na minha cabeça. Eu não dormia, eu ia dormir, acordava pensando nisso, acordava no meio da noite pensando. Aí eu comecei a conversar com minha esposa. Aí comecei a conversar com minha família, meus familiares, meu irmão, que era concurseiro, com meus amigos, né? Esse amigo que é auditor lá de Santa Catarina, que ele me incentivava muito a fazer concurso lá nos idos de 2019, 2020, só que eu nunca dei bola. Aí, quando ressurgiu, né, essa questão, eu fui conversar com ele e aí fiquei ajustando programação, rotina da família durante 3 semanas. A partir do momento que eu decidi, não tinha volta, não. Aí, que nem o Kenzo fala, você deu all-in, né? Aí é o momento que você começou... Tanto é que quando eu fui começar também, a gente estava com uma viagem marcada. Eu, minha esposa e meu filho. E quando eu fui iniciar o estudo, eu estudei desde o início com uma assessoria, né, de ensino. Isso por recomendação de todo mundo, né? Inclusive desse meu amigo que falou o caminho das pedras. Porque todo mundo falava, pelo que eu via, né, que era um facilitador. Era um atalho, né, vamos dizer assim. Aham. Porque depois que a gente passa, né, a gente vê histórias das mais diversas, né? Então tem gente que passa sem assessoria, tem gente que passa com, tem gente que começa com e depois desiste assim, né? Larga a assessoria. Tem gente que faz o inverso, começa sem e depois contrata. E pelo que eu via, de modo geral, a assessoria era uma facilitadora. Então podia encurtar o caminho, que era o que eu queria. Então quando eu fechei com a assessoria de ensino, eu estava com essa viagem marcada, né, como eu estava dizendo, e aí eu falei pro meu orientador que eu só iria começar a estudar, eu queria que ele planejasse o meu início para o retorno da viagem, porque eu não queria ter atenção dividida. Então, até a viagem, meu foco ia ser a viagem, eu ia ter meio que uma despedida ali, né, da minha família, e ia curtir a viagem, ia aproveitar com minha família, com minha esposa, com meu filho, e aí quando eu voltasse, eu ia começar. E foi justamente isso que eu fiz, né? Você curtiu a viagem? Do início, sim. Mas do início do meu estudo até o fim, foi foco total. Foi lá em cima. Então, só que eu quero voltar. Quando de fato você começou a estudar? Você sabe mais ou menos o mês que você começou a estudar? Sei o mês, a data, sei tudo. Quando foi? Quando foi que você Até um começou? minuto, né? Porque eu quero ver como que você chegou nisso. Foi em agosto, dia 2 de Agosto agosto. de Uma terça-feira. de 22. 2 de agosto de 22. Tá, então você estudou de agosto de 22 até outubro, De né? 23. De 23. Foi mais ou menos, deu o quê? Uns 8 meses? Não, um mês e 2, né? É, 14 meses. isso aí. Ah, Um passou, ano e é verdade, um ano... Um ano e 2. Um ano e 2, tá. Então, você estudou 14 meses e passou para fiscal. Cara, olha, por isso que eu falo que a Giovana estudou 20 meses, né? Só que a Giovana, ela já era concurseira antes, ela já era da vigilância, né? Já vigilância. Mas você era das Forças Armadas. Você, em tese, você nunca tinha visto contabilidade. Sim, se você for ver bem, né? Eu tinha visto na faculdade, Muito básico, né? muito básico, Mas Essas matérias de concurso constitucional, administrativo, civil, não, nunca tinha né? visto. E como que foi o início? Porque você deu de cara com um mundo totalmente diferente das Forças Armadas. Você saiu do vermelho e foi pro verde, vai. Sim. Como é que foi esse seu início para você lidar com tudo isso? Então, para não dizer que eu saí totalmente zerado, nas Forças Armadas, né, eu trabalhava na administração. Então eu tinha muito contato com essa parte de direito administrativo. Eu não tinha tanto contato com o constitucional foi totalmente novidade para mim,
Mas direito administrativo eu tinha um contato já. E eu trabalhava com licitação. Então eu fazia muitas decisões, fazia muitos textos de decisão de recurso, decisão às vezes de resposta a mandado de segurança, da justiça, essas coisas. Então eu já tinha um certo contato com o direito administrativo e com esse certo juridiquês, né? Que quando você vai para concurso, você vê que não serve para nada. Né? Não serve para nada. Porque o concurso é totalmente diferente. Mas esse era o meu pouco contato que eu tinha. Então, quando eu comecei a estudar, eu tive, claro, né, a dificuldade com algumas matérias para adaptação, mas foi pontual, assim. De forma geral, eu não tive tanta dificuldade para me adaptar ao direito. A matéria de direito, por exemplo, as principais, né? Direito constitucional, direito tributário, eu não tive tanta dificuldade. As matérias que eu tive mais dificuldade, por exemplo, foi direito civil, empresarial, que eu acho que isso é um calo também para todo mundo. Né? E é muito chato, né? É chato demais. Aquele código civil lá, eu xingava ele, eu acho que toda semana e na semana seguinte também. Porque quem escreveu aquele código civil ali... Ele escreve para ninguém entender, né? Exatamente. Eu acho que era o nível de dificuldade que ele queria, era para ninguém entender. Então foram... Ó, eu vou dizer para você, para mim você praticamente saiu do zero, porque embora você tivesse um conhecimento prático em algumas matérias de direito administrativo, é muito pouco. É muito pouco. Você pega a matéria inteira de direito administrativo, pô, você pega um livro da Maria Zanella, meu, desse tamanho assim, são os livros, um livro de direito administrativo. Ainda que você compre um material de uma plataforma, se você for pegar todas as folhas, você passa de 3.000 folhas. E mesmo assim você estudou essas matérias aí, começando do zero praticamente.